tá bom? Então vamos lá, gente. Café verde. O que é importante a gente entender do café verde? O café, o tradicional, né? Isso eu já comento em vários, quando a gente fez a live de café solúvel, quando a gente fala sobre café gourmet, a gente fala sobre esse processo. Mas o café verde, gente, o grão de café, quando ele é plantado, ele é colhido, né? Ele é plantado, todo o seu processo. Quando ele é colhido, ele passa pela torrefação. É pelo processo de torra, né? Para ser bem simples. Essa torra, gente, que faz com que os cafés tenham aroma, que ele tenha sabor, que ele tenha cheiro, porque ele libera compostos que ocasionam, que trazem, né, essa sensação do café, do gosto dele amendoado, dependendo, obviamente, do tipo de grão, da região e tudo mais. O café verde, gente, ele é um grão de café que não passou pela torra. Então, ele tem uma concentração de antioxidante muito maior do que um café que foi torrado, do que um grão de café torrado. Por quê? Porque ele está íntegro na composição dele. E é esse benefício do café verde, ou seja, ele ser rico em antioxidante, que promove benefícios à saúde. Então, ele age como um coadjuvante na queima de gordura, porque ele tem a cafeína. Ele também auxilia, né, no metabolismo do açúcar e da gordura, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E ele também tem uma ação sacietógena, tá? Então, os 4 mecanismos pelos quais o café verde tem uma ação é pela alta concentração de antioxidante, por proporcionar, né, por ter essa termogênese, por ter a cafeína, então aumentar a queima de gordura, por estar relacionado com a absorção de açúcar e gordura e por também promover, ele acionar vias de saciedade, tá? A nível cerebral. Então, ele libera, né, ele faz ativação de hormônios que são hormônios sacietógenos, tá? Então, por isso que indivíduos que começam a tomar café verde, eles sentem um nível de saciedade maior, tá? Deixa eu clicar um pouquinho aqui. Acho que eu vou clicar em mim, porque tá um pouquinho escuro. Aí acho que agora melhorou a imagem, né? Então, gente, como a gente falou lá no início, o café verde é o grão que não passou pela torra. Então, ele é rico em antioxidante. E o principal antioxidante, que é da família dos polifenóis, é o ácido clorogênico, tá? O ácido clorogênico, ele é o composto antioxidante mais rico no café verde. E é ele que tem todas essas ações ativas, tá? O ácido clorogênico, ele tem a ação de neutralizar os radicais livres. Então, é por isso que ele é considerado um antioxidante. Então, todos os nossos produtos que contêm antioxidantes, eles são potenciais para neutralizar o organismo de lesões, de morte celular, tá? Então, ele ajuda no funcionamento adequado do organismo como um todo, ajuda a prevenir envelhecimento precoce, evita a morte celular, porque ele é rico em antioxidante, tá? Como a gente falou, por que o café verde ajuda na queima de gordura? Porque ele tem cafeína. A cafeína, ela é um termogênico. E assim, o que é uma pessoa que está com sobrepeso? A gente tem uma célula que chama adipócito e essa célula, ela armazena gordura. Só que essa célula, ela atinge um tamanho. Quando ela atinge esse tamanho máximo, ela começa a multiplicar em números. Então, além dela aumentar de tamanho, ela se multiplica. E é por isso que acontece o sobrepeso ou obesidade. É uma pessoa que tem excesso de gordura armazenada. A cafeína presente, gente, ela reduz o número de adipócitos. Porque ela aumenta essa temperatura corporal, então ela aumenta esse gasto de calorias e você acaba perdendo peso, né? Então precisa ter uma prática de atividade física, precisa ter uma mudança, né, na alimentação, uma mudança de estilo de vida, mas a cafeína, ela pode estimular essa maior queima, reduzindo o número de adipócitos, ou seja, reduzindo o número de células que armazenam gorduras, tá? Além disso, gente, o café verde é muito simples. O que ele faz? Nós temos vias de queima de gordura. O café verde, ele estimula com que essa via trabalhe muito mais eficiente. O que é? A cafeína. A cafeína faz com que a via de queima de gordura trabalhe muito melhor. Então é por isso que a gente tem um gasto mais acelerado. Quero lembrar vocês que 4 cápsulas de café verde, que é a nossa orientação, contém 40 miligramas de cafeína, tá?
algumas pessoas nos perguntam, né, mandam esses questionamentos. Então, 4 cápsulas em 40 miligramas, tá? De cafeína. E o que acontece, gente? Além disso, a cafeína traz essa questão de energia, do estado cerebral, né? Então você tem uma mente muito mais ativa, você tem uma mente muito mais em estado de alerta por causa exatamente da cafeína. Então eu já faço um link a quem pode tomar, né, o café verde. Pessoas que têm sensibilidade à cafeína, pessoas que têm dificuldade para dormir, consumir o café verde até as 4 horas da tarde. Então não só o café verde, mas todos os nossos produtos que contêm cafeína. Então o energético também contém cafeína, o nosso pré-treino, o chá de limão, todos esses produtos que contêm cafeína, se você é uma pessoa sensível ou se você é uma pessoa que tem dificuldade para dormir, tome até as 4 horas da tarde qualquer tipo de estimulantes, tá? São 4 cápsulas ao dia. Essas 4 cápsulas podem ser tomadas juntas, mas a gente coloca uma orientação em rótulo que elas podem ser tomadas separadas. Então, você vai consumir 2 cápsulas de manhã e 2 cápsulas à tarde, por exemplo. Se você não eu me distraí com um comentário. Mas se você não toma, por exemplo, à tarde, você pode... Carol, não tem problema nenhum em tomar à noite. Eu tomo e durmo tranquila. Não tem problema, pode tomar à noite. Ou seja, não tem um horário específico para tomar a cápsula de café verde. Não precisa ser em jejum, não precisa ser junto com a refeição. O momento ideal que seja ideal para você tomar, que você lembre de tomar, você pode consumir a nossa cápsula de café verde, tá? Quem que não pode consumir, gente? Quem que nós não orientamos que consuma sem acompanhamento médico ou nutricional? Gestantes, mulheres que estejam amamentando, crianças abaixo de 3 anos, idosos e quem tem qualquer tipo de patologia. Então, se você tem problemas da tireoide, por exemplo, me perguntaram agora aqui, ó, quem tem refluxo gastroesofágico, né? A pessoa, quem tem refluxo, pode sentir um desconforto por causa da cápsula, pode ter um desconforto por causa da cafeína. Então, não consuma sem orientação do seu médico ou do seu nutricionista, tá bom? Então é importantíssimo porque se você vier ter algum desconforto, já vai ter um profissional que te acompanhe, tá? Crianças acima de 14 anos, pode usar? Não há uma contraindicação que não possa utilizar, mas nós recomendamos todos os nossos produtos para adultos saudáveis que queiram estimular, né? Que queiram dar um up em processos de emagrecimento, na saciedade. Não é contraindicado, tá bom? Aí, por exemplo, a filha dela de 13 anos, quem tem 14 anos, 15, não tem uma contraindicação como gestante, mulheres que estejam amamentando, idosos, mas a gente aconselha que procure um médico para avaliar a real necessidade, tá bom? Em relação à pressão alta, quem tem pressão alta, gente, um pouco de cafeína pode fazer uma diferença? Até pode. Então, quem tem hipertensão ou pressão alta, pergunte para o seu médico que já te acompanha, que já dá o medicamento para você, se você pode tomar ou não. A mesma coisa para quem tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, gastrite, refluxo, úlcera péptica, qualquer tipo de doença. Procure o seu médico, principalmente se você toma qualquer tipo de medicamento. E aí ele vai avaliar, ou o seu nutricionista, se o café não vai causar nenhum mal, ou se não vai impedir não vai fazer nenhum tipo de relação ao consumo junto com o medicamento, tá bom? E, gente, que acontece também? Alguns vídeos começaram a circular, né, que abriram a cápsula de café verde junto com óleo, na água gelada, ela se depositava no fundo do copo e tudo mais. Na verdade, gente, o que acontece? A maior taxa de absorção dos nutrientes, ela é feita no início do intestino. Então, só para elucidar, para vocês terem em mente como que funciona. A gente faz digestão do alimento, né, então pela boca. Quando eu ingerir, vai passar pela laringe, pela faringe. Quando eu passo por esse canal aqui, é o esôfago, tá? Então, todo esse canal é o esôfago. O próximo órgão que vai chegar é o estômago.
Por isso que a gente fala, ai, que dor na boca do estômago. É bem nessa região, tá? Depois do estômago, que ele fez toda a digestão, ele vai para o intestino. A primeira parte do intestino é onde tem a maior absorção de nutrientes. Então, seja vitamina, seja minerais, seja açúcar ou gordura. O que acontece com o café verde? Ele faz com que essa absorção de açúcar e gordura seja retardada para o final do intestino. Então a gente acaba absorvendo um pouquinho menos de açúcar e gordura, tá? Ele não tem a mesma ação, gente, do Slim Max. Assim como o pessoal estava fazendo vídeo e achando que a ação dele é nível intestinal. O café verde tem ação depois da absorção, a nível celular. Lembra que eu falei que ele aumenta a queima de gordura, ele ativa hormônios da saciedade, ele deixa o cérebro em estado de alerta por causa da cafeína. Então a ação dele é muito baixa a nível intestinal. Ele não excreta gordura ou açúcar expressivamente pelas fezes. Então não é a ação dele, tá? Então aquele vídeo que circulava, que não é um vídeo oficial do grupo Rinodê, que as pessoas abriam a cápsula de café verde, a cápsula se decantava no fundo do copo e as pessoas achavam que era assim que funcionava e tudo mais, não procede, tá bom? Então, quando você diminui a captação de açúcar, ou seja, se na parte onde ele é mais absorvido açúcar, o café verde faz com que essa absorção seja retardada, ou seja, seja demorada, eu acabo absorvendo menos. Então eu absorvo menos calorias e eu tenho menos açúcar para o fígado metabolizar e para formar algum tipo de gordura, tá bom? E a ação sacietógena, gente. Tem dois hormônios que são hormônios da saciedade e da fome. Algumas expressões técnicas eu acabo falando, porque nós temos nutricionistas, nós temos médicos, educadores físicos, nós temos muitos profissionais também da saúde, né, na rede, e eles perguntam, né, mas como? Então, estudos científicos já mostram que o café verde, ele causa ativação também da adiponectina e da leptina, que são dois hormônios que fazem regulação da fome e da saciedade. Então, a adiponectina, ela aumenta a captação de açúcar, né, e gordura pelas células, aumenta a oxidação de gordura e bloqueia a produção de gordura. Já a leptina, ela regula a ingestão de comida e regula a queima de calorias. Então, quando o café verde faz essa ativação desses dois hormônios, há um controle da fome. Então, a pessoa sente menos fome. A pessoa, quando tem esses hormônios ativados, ela queima mais gordura, ela produz menos gordura. Por quê? Lembra que eu falei que o fígado acaba recebendo esse açúcar? Então, o fígado acaba produzindo menos gordura, né? Porque se você consome em excesso, ele vai estocar em forma de gordura. Então, são 4 ações que o café verde promove, né? Que tem ações que são elucidadas e são confirmadas pela comunidade científica. Muitas pessoas falam, mas Carol, o médico fala, e já vimos em alguns lugares que café verde controla a pressão arterial. Então você joga lá no Google café verde e aparece que controla a pressão arterial. Alguns estudos científicos falam da pressão arterial, mas não é nada conclusivo. Não teve nenhum estudo científico que disse, ponto final, café verde controla a pressão. Ainda mais por ele conter cafeína, não só o ácido clorogênico, nenhum estudo científico confirmou essa afirmação. Então a gente não leva essa afirmação adiante, tá? Vamos ver aqui, tiveram algumas dúvidas interessantes que subiram. Café verde prende o intestino. Não é para prender, tá? A gente não tem nenhum tipo de reação. Também me perguntaram sobre reação alérgica. O que pode acontecer? Uma pessoa que tem reação alérgica, ela pode ter alergia a algum componente da cápsula. Então a gente tem que lembrar que a cápsula, ela tem o corante, né? Então tem pessoas que são alérgicas ao corante da cápsula. Então no próprio produto, na lista de ingredientes, vem dizendo todos os corantes, o componente, tudo certinho. Então, se é uma pessoa alérgica que tem risco de algum tipo de alergia, é só procurar lá na lista de ingredientes o que ela pode e o que ela não pode consumir. E em relação ao intestino preso, não é comum, tá? Não é um sintoma comum apresentado por consumir o café verde, tá bom? Mas
por ele dar uma retardada, não na digestão, na absorção de nutrientes, a gente orienta só que consuma um pouquinho mais de água, não tanto igual o Slim Max, mas que ele não tem uma ação intestinal, de prender o intestino e tudo mais, não tem fibras, tá bom? Algumas dúvidas também, né, que me perguntaram, se pode ser tomado junto com o café verde? Sim, com o Slim Max, desculpa, ele pode sim, não tem nenhuma contraindicação. A única coisa do Slim Max que a gente falou na live, né, quando a gente fez a live sobre Slim Max, que veio a mesma pergunta, pode tomar café verde junto com o Slim Max? Pode, não há contraindicação. A única coisa é que nós orientamos para que não haja uma competição de suplemento, para que a gente garanta, né, que todos os suplementos sejam absorvidos, apenas coloque um intervalo de administração. Então, se você toma o café verde de manhã, né, toma logo quando acorda, você vai tomar o Slim Max mais tarde, antes de fazer a refeição. E aí você toma o café verde lá no lanche da tarde ou no lanche da manhã, né, entre o café da manhã e o almoço. Então, pode tomar ele junto, né? Pode, só para garantir que não haja uma competição de absorção, uma interferência em um ou outro, só distancia a administração, tá bom? Mas pode, não há uma contraindicação de tomar café verde junto com o Slim Max. Ai, Carolzinha, também estão perguntando se pode tomar junto com o chá de limão. Pode. Então, o que acontece? O chá de limão, gente, ele também contém uma concentração de cafeína. Quando a gente fez a live sobre energético, né, eu costumo comentar porque o energético é uma bebida muito boa para tomar, ele tem um gosto agradável, ele é refrescante, então a gente acaba não percebendo. Mas o energético, ele tem uma concentração de cafeína também, que é uma concentração significante. Então, se você começa a somar produtos que têm concentrações de cafeína, você tem que estar ciente que você pode trazer uma agitação, que você pode trazer uma absorção de cafeína maior para o seu organismo. Então, se você é uma pessoa sensível à cafeína, ou se você não está acostumada com a concentração de cafeína, a gente aconselha que vá um pouquinho devagar. Então, não misture os produtos que contêm cafeína, vai experimentando aos poucos para que o seu intestino, né, o seu organismo comece a acostumar, tá bom? O café verde acelera batimentos do coração, é o que a gente falou, contém cafeína, contém estimulantes. Então, em excesso, se você é uma pessoa que não pode com nenhum tipo de cafeína, eu fiz um treinamento agora, né, um treinamento faz um mês mais ou menos. Fiz um treinamento em Diadema e tinha uma senhora que ela comentou que ela não podia com nenhum tipo de cafeína, nem do café coado, gente, nem do café coado. Então ela é uma pessoa que ela não vai tomar o café verde, porque ela já sabe que ela não pode com nenhuma concentração de cafeína, tá? Vamos ver o que mais. Então são as 4 cápsulas, não tem um horário assim que você precise tomar ou que você vai se beneficiar se você tomar. Eu costumo brincar que assim, ó, o perfeito é tomar a hora que você lembrar, as 4 cápsulas juntas ou 2, né, separadas, o momento que você lembrar de tomar é importante pra tomar, tá bom? Aqui, toma as 2 de ômega após o almoço e as 4 de café verde. Alguma restrição? Não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Se não comer bem... Também não precisa esperar para comer em relação ao café verde. A ação dele, gente, o que a gente tem que ter em conta? As ações de todo suplemento é uma ação contínua. Então, tirando, por exemplo, o efeito da cafeína, qualquer produto que você tomar com cafeína, ela vai ter uma ação muito mais rápida. Principalmente, dependendo dos ingredientes que eles colocam junto com essa cápsula, com esse pó. Porque os ingredientes vai potencializar a velocidade de absorção, tá? Mas toda suplementação, para você ver um resultado, tem que ser uma administração contínua. É igual eu brinquei com o Yogo Fiber. Eu não lembro quem comentou comigo que começou a tomar Yogo Fiber, tomou uma semana e não sentiu diferença. Mas por quê? O intestino, ele leva aproximadamente um mês para ele se regular. Então, é a mesma coisa com suplementação. Unha, muitas vezes, suplementação para unha demora tempo de 1 ano. Então, o seu corpo, né, para ele começar a mudar, para ele começar a sentir, não adianta você tomar uma semana café verde e falar, putz, tô sentindo super tal. Ok, pode ter uma ação da cafeína, mas a resultado de suplementação para auxiliar com saciedade, para potencializar a queima de gordura, é adequado que você faça
uma suplementação contínua. A gente sempre responde, né, algumas perguntas do tipo: qual é o tempo de pausa, quanto tempo vai tomar? Não tem essa orientação, é um profissional da área da saúde, um nutricionista, um médico que vai te dizer isso de acordo com a sua individualidade, de acordo com o seu objetivo. Então, assim, não dá pra gente vir aqui na live e falar: gente, vocês vão tomar por 6 meses, vocês vão tomar por 20 anos, vocês vão tomar por 1 mês e prometer um resultado. Nós, como grupo, não podemos fazer ter esse tipo de posição. Então, o que a gente sempre orienta: precisa ter um tempo para o seu corpo começar a reagir a essa suplementação, tá? Então, aconselhe-se com o seu médico, com o seu nutri, faça um plano legal de alimentação, fale com o seu personal para fazer um plano, né, de exercício. Mas se você não pratica o exercício, você Carol, não vou pra academia, tal. Então comece a fazer uma caminhada, começar a estimular, porque isso também vai ajudar no resultado, tá bom? Então é uma questão de hábito e é uma questão de dar continuidade. A diferença do café e o chá de limão, gente, é que é o seguinte: o café verde é o grão do café que não passou pela queima, pela torra. Ele passou por um processo de secagem, né, e prensagem a seco, a frio e tudo mais, para ele se transformar num pó, e foi encapsulado. Então ele é rico em antioxidante, ele ajuda a expelir toxinas do corpo, do organismo, ele ajuda na limpeza do organismo. Já o chá de limão, ele é um chá, né, então ele tem o chá verde, tem o matcha, tem o limão, é uma bebida, né, um chá mesmo, para estimular o corpo, para dar mais energia, para dar um estado de atenção e alerta. Então o chá de limão, ele contém uma concentração de cafeína maior que o café verde. Ele não tem essa ação detox como o café verde tem. Então o café verde, por ele ter o ácido clorogênico, que é um potente antioxidante, ele pode ajudar sim com essa limpeza, tá, no intestino, com a limpeza na pele, e é diferente também o consumo, tá bom? Que mais? Temos mais algumas perguntas? Qual é a diferença do chá verde e o Slim Max? Gente, a live de Slim Max tá lá no nosso IGTV. Perguntou a diferença entre Slim Max e café verde, não foi? Isso. Então, o café verde, gente, é totalmente diferente do Slim Max. Ambos proporcionam, né? Ambos vêm com ação para emagrecimento, para auxiliar na queima de peso, na perda de peso, mas o Slim Max tem outras ações diferentes do café verde. O Slim Max, ele é bem mais complexo que o café verde. Então a gente tem uma live gravada no IGTV que a gente explica tudinho de Slim Max, o momento de consumo, o que pode, quem não pode, tá bom, tomar. E o café verde é o que a gente tá falando agora. Ele vem com mecanismos para trazer saciedade, ele vem para ajudar na queima, então ele não é um fator isolado. Então ele vem com cafeína para utilizar na queima, ele vem também para trazer energia no dia, para ajudar a limpar as toxinas, tá? Ele não chega a ser um detox, mas ele chega assim a ajudar a limpar essas toxinas do organismo, tá bom? E ele é diferente. A principal diferença é que o Slim Max, ele tem ação intestinal. A ação dele já começa a nível intestinal. Agora o café verde, ele tem uma pequena ação intestinal que não é impedir a absorção de nada, tá? Ele só retarda, então a gente acaba absorvendo menos. Mas ele tem muita ação celular, então ele aumenta as vias de queima de gordura, tá bom? O café verde, como pré-treino, a concentração de cafeína dele não é considerado um pré-treino, tá? Então aí a gente tem o nosso Extreme Push, que é o nosso pré-treino. Se você quiser tomar o Extreme Push com o café verde, você só tem que tomar cuidado com a concentração de cafeína, somando os dois produtos. Pode tomar café verde junto com o shake, ou seja, mesmo se você estiver fazendo a administração de shake e tomar o café verde, não tem problema, tá? Não tem nenhuma contraindicação, tá? As toxinas, gente, o principal órgão que elimina nossas toxinas é principalmente a urina. Mas nós temos a própria pele, nós temos também respiração, nós temos o suor. Então todas as vias de excreção, ou seja, pele, suor, lágrimas, saliva, urina, todas essas vias vão eliminar as toxinas, tá bom? Mas principalmente urina, tá? Porque o fígado, ele é o principal órgão detox, ele é o principal órgão que metaboliza e detoxifica. O que o rim faz? O rim só filtra e potencializa essa excreção, essa saída dessas toxinas, tá bom?
mas pode ser bastante útil. Então algumas pessoas, né, podem sentir, por exemplo, alguns tipos de carocinho na pele, assim como se fossem cravinhos, que aumenta a liberação de gorduras, de células sebáceas, tá bom? Então algumas pessoas que começaram a tomar o café verde relatam também essas pequenas bolinhas que começam a surgir, que começa a sair uma glândulazinha de gordura. Então a pele também é um órgão de excreção de toxinas, tá bom? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas na tireoide, tudo com aconselhamento médico, tá? Com acompanhamento. Quem não pratica atividade física pode tomar sim. Ele não é um pré-treino, ele não é um produto apenas para quem pratica atividade física, ele pode ser tomado por quem não pratica. O que eu falei é que assim, o café verde ele já estimula a queima de gordura. Então, se você praticar atividade física, fazer uma caminhada, você pode ter um resultado muito mais benéfico, tá? Ansiedade, gente, todo tipo de estimulante pode também atrapalhar um pouquinho de quem é ansioso. Então, é um pouco até contraditório quem tem ansiedade tomar estimulantes. Café, cafeína, chá verde, chá mate, porque você causa estímulos, né, do parasimpático, que são dois sistemas que nós temos, né, no organismo, e aí você tem esse estímulo exacerbado. Então, se você tem crises de ansiedade, tomar estimulantes não seria indicado, não só o café verde, tá bom? Não tem nenhuma contraindicação para quem toma anticoncepcional, mas se você vê que tem alguma restrição, se você vê que seu médico tem muita cautela em suplementação, conversa um pouquinho com ele, leva o produto, leva o rótulo, mostra e conversa um pouquinho sobre a inserção no seu dia a dia, tá bom? Não é um produto, tá, gente, para auxiliar na tireoide, não tem como dizer, como que ele atuaria na tireoide. Quem tem distúrbios da tireoide tem um descontrole hormonal, a pessoa toma um remédio, então por que a gente contraindica, né? Quem tem qualquer problema de saúde, labirintite, tireoide, pressão alta, qualquer coisa, porque eu não estou atendendo individualmente cada um de vocês. Então eu não sei o remédio que você toma, eu não sei a concentração, eu não sei em que momento. Então por isso que a gente sempre fala, o médico, o seu nutricionista é a melhor pessoa para avaliar se você pode ou não, se isso vai trazer efeito ou não, se vai ser benéfico ou não para o seu momento de vida, tá bom? Vamos ver o que mais? Mais alguma dúvida, Mimar? Pode tomar o café verde com o pré-treino? Pode, é o que a gente comentou. Se você vai tomar Extreme Push, se você vai tomar chá de limão, se você vai tomar o que mais? Que a gente tem chá de limão, Extreme Push, tem o café verde, mais algum que tem cafeína, energético. Só tomar cuidado com a concentração de cafeína que contém em cada produto, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a gente falou o que tinha que falar de café verde. Falamos da forma de consumo, ele é via oral, tá bom, gente? São 4 cápsulas ao dia. Essas 4 cápsulas podem ser divididas, né? Como a gente orienta em rótulo, para porcionar no dia. Então, 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à tarde. Se você não tem nenhum problema, né, para dormir com cafeína, você pode estar tomando à noite também, que é o que acabaram de perguntar aqui, ó. Se ele atrapalha no sono. Opa, aí. Atrapalha no sono se tomar antes das 6 horas? Depende do seu nível de metabolismo da cafeína. Se você tem um metabolismo acelerado, tomar antes das 4 horas da tarde não vai te causar mal nenhum. Se o seu metabolismo é mais lento para cafeína, vou dar um exemplo meu, um exemplo prático e um exemplo da minha história mesmo. Café, nada que eu posso tomar em relação à cafeína após as 4 horas da tarde. Nem uma xicrinha, nem um copinho de 50 ml de café. Tá? Então nem o café verde, então eu, Carol, no particular, eu não tomo nenhum tipo de estimulante após as 4, mas porque o meu metabolismo de cafeína é muito lento, tá bom? Então aí você precisa entender como o seu organismo funciona ou conversar também com o seu nutri, tá? Em relação a tendão de Aquiles, cirurgia, né, qualquer cirurgia assim, não há uma contraindicação. Se você não toma nenhum tipo de medicamento, se está tudo certo, se você não tem nenhuma contraindicação em relação à fórmula, não teria problema, tá bom?
Qual a quantidade ideal de consumo diário de cafeína? Na verdade, não tem um consumo ideal, tá? Porque ela é um estimulante. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela nos orienta a não consumir mais do que 400, 500 miligramas de cafeína, tá? Por dia. Isso gira em torno de umas 4 latinhas de energético. A café verde já é bastante cápsula, né? Mas você acaba tomando chá de limão que tem 100 e poucos também miligramas de cafeína por porção. Então, tomar mais que 400, 500 miligramas de cafeína por dia, você já pode ter diarreia, arritmia, taquicardia, ansiedade, dor de cabeça. Então, a gente não indica, tá bom? Posso tomar remédio para ansiedade, a gente já falou. Menopausa também não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Então, não tem o porquê. Se ela, né, se entrou na menopausa ou não. Se ela toma algum tipo de medicação, é via de regra, gente. Tem doença, toma remédio, pergunte pro seu médico, tá bom? Essa é a via sempre, independente da patologia. Tireoide é doença, pressão alta, diabetes, gastrite, úlcera. É um pouco forte, né? Nossa, mas falar que é doença por quê? Porque é um desbalanço do organismo. Seu organismo não está saudável. Quem está amamentando também não é indicado tomar café verde, nem a mãe que esteja amamentando, tá 6 meses, tá saindo. Espera o bebê sair do aleitamento materno. Se você não vai mais amamentar, você consulte o seu pediatra, né, o pediatra do bebê, você consulte o seu nutri, ou se você quiser fazer por conta própria, você vai esperar sair do aleitamento materno, tá bom? Então, sobre quem está amamentando, gestante, idosos, não consumir sem nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de acompanhamento, tá? Carol, quem está tomando o café verde deve evitar o café preto? Não, o café preto, gente, que é o café torrado, né? Que é o café tradicional, coado que a gente toma. É o que eu falei, não precisa evitar, né? São coisas diferentes, né? A gente tem o prazer de tomar o café, às vezes a gente toma porque a gente gosta, porque tem a questão da família, tem o sabor, traz um conforto. É diferente da suplementação de café verde. A única coisa que a gente fala um pouquinho é sobre a concentração de cafeína. Mas isso, gente, varia de café para café também, tá? O café expresso tem uma concentração, o café pingado tem outra concentração de cafeína, todos têm concentrações diferentes. É só para tomar cuidado para quem tem algum tipo de sensibilidade. Se você toma café energético, chá de limão, café verde e não causa nenhum problema, não tem problema nenhum, tá bom? O que mais, Mi? Tem muitas perguntas repetidas, ou até que você já respondeu. Tá. Gente, em relação ao tempo e sobre... eu vejo, né, que muitas pessoas estão falando sobre intestino, sobre prisão de ventres e tudo mais, começou a tomar. O que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de suplementação, a gente precisa levar em conta outras mudanças. Então, quando você faz uma suplementação, a gente sempre fala assim, poxa, tô fazendo academia, então não vou comer besteira. Ou eu tô fazendo uma suplementação, vou melhorar minha alimentação, vou colocar mais fibra. Então, por que é difícil a gente falar, principalmente numa live, falar para muitas pessoas quando a dúvida é individual, né? Carol, percebo que muitas pessoas estão falando sobre constipação, prisão de ventres quando tomam café verde. Pode ser sim uma ação do café? Pode, que não está explícito em artigos científicos que venha a ocasionar esse tipo de efeito. Mas o que acontece? Você muda a sua estrutura alimentar, o seu intestino também muda. Então, às vezes você tinha um intestino mais preguiçoso e aí ele fica mais solto, ou você tinha o intestino mais solto e achava que era normal e ele começa a ficar mais preguiçoso. Então, por isso que precisa analisar o contexto como um todo, tá bom? Então, a gente não tem nenhum parecer científico de café verde com constipação, com prisão de ventres, mas aí vocês podem ver a questão alimentar, perguntar pro Nutri. Já vi que muita gente aqui acompanha com o Nutri, com o médico, se tem algum tipo de relação à alimentação, tá bom? Os efeitos do café verde, se perde efeito ao longo do tempo. Não tem também nenhuma indicação que diga que ele venha a perder efeito, tá bom?
Não temos nenhum tipo de posição em relação ao consumo ao longo do tempo, tá? Pode consumir sim Yogo Fiber junto com café verde, não tem problema, tá? Gente, o café verde não tem contraindicação a não ser misturar com outros produtos, fontes de cafeína. De resto, não tem problema tomar junto com shake. Eu digo junto assim, você não precisa abrir a cápsula e colocar junto na mesma preparação. Mas você tomar próximo, ou você fazer a suplementação de café verde e no mesmo dia tomar shake, Yogo Fiber, tá? A melhor forma e a forma correta de uso são as 4 cápsulas por dia. 2 em cada momento do dia ou as 4 cápsulas juntas se não tem um horário pré-determinado, tá bom? Como eu falei, gente, live pode ir no jejum, pode tomar em jejum. Se você vir sentir algum desconforto, é que subiu uma dúvida aqui, que eu vi, pode ir no jejum e foi uma dúvida que ninguém tinha perguntado. Se você não sentir nenhum desconforto gástrico, ou seja, se você tomar em jejum e não ter, né, sentir um desconforto porque estava em jejum, você pode continuar tomando. Ele não precisa ser tomado em jejum, mas também não há contraindicação que não seja, tá? É isso. O café verde, ele tem ações muito legais para saciedade, para potencializar a queima, para limpar o organismo. E é um produto, gente, que são as 4 cápsulas, né? Não tem problema nenhum de consumir com outro suplemento, tá bom? Valéria, um grande abraço. A gente chegou ao fim da nossa live, mas ela vai ficar, gente, só lembrando, ela vai ficar gravada. Deem coraçãozinho aqui do lado pra gente ver nossos coraçõezinhos subindo. Vai que tem pouco coraçãozinho subindo pra gente ver. É muito legal ver esses coraçõezinhos. E vocês compartilhem a live, hein? Tá, o Beto já vai vir com o recado. Vocês têm 24 horas para assistir. Vocês podem baixar o conteúdo também na nossa plataforma, tá? Então acessem a plataforma. Segunda-feira a live está disponível no IGTV também, que aí ela fica disponível ad eterno, tá bom? Fico aqui com vocês. O Beto vai dar um recadinho para vocês em 10 minutinhos, tá? Muito obrigada. Mandem as suas dúvidas, interajam no nosso Insta. Semana que vem, quinta-feira, às 4 horas, tá bom? Então, semana que vem, quinta-feira, às 4 horas, nós mudamos a live, não é mais de sexta, é de quinta-feira agora, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até semana que vem, né? Até a próxima live. E vou deixar vocês com o Beto agora, tá bom? Tchau, gente! E aí, pessoal, boa tarde. Não vai embora só porque eu cheguei, a Carol saiu. É super rápido, não vai ser 10 minutos também, igual falou, porque ela deu spoiler, ela já falou o recado que eu ia dar. Na verdade, eu ia falar pra vocês que a nossa live, a partir de semana que vem, vai ser às quintas-feiras, tá? Isso já é resultado das pesquisas que a gente fez com vocês semana passada. Vocês lembram que eu pedi pra vocês acessarem a pesquisa que tem lá no nosso perfil? Então, ela ainda tá lá, se vocês puderem, quando acabar a live aqui agora, responder a nossa pesquisa, ó, é só entrar no perfil da UH, tem esse link aqui do lado, ó. Esse linkzinho que fica aqui do lado. Aproveitando para mostrar, é aqui embaixo que as nossas lives ficam salvas, tá bom, pessoal? Então é só acessar aqui o IGTV que vocês vão conseguir ver todas as nossas lives ali, tá bom? E além disso, então, a partir de quinta-feira que vem, às 4 da tarde, as nossas lives, tá bom? Vocês vão continuar vendo no nosso Instagram. Um dia antes a gente vai postar qual é o tema da nossa live e quem vai ser que vai falar. E tem outra novidade também, eu não sei quem conhece a Malu e a Cida, mas elas vão passar a participar das lives aqui com a gente também, tá bom? Então, eu acho que é isso de recado. Acessa lá a nossa pesquisa que está no perfil da Universidade de Rinodê, @Universidade de Rinodê aqui no Instagram, nesse perfil que vocês estão assistindo mesmo. Entra lá no nosso perfil, responde a nossa pergunta, são só 3 perguntinhas lá, vocês respondem em 10 segundos, é super rápido e espero que vocês também acessem a nossa plataforma. A Carol falou para acessar a plataforma, mas tem gente que ainda não sabe qual que é a plataforma. É www.universidaderinodê.com.br, beleza, pessoal? Um bom final de semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live. Café Verde, todo mundo gosta, porque a live bombou pra caramba que eu vi, tava chegando a 400 pessoas, mas não chegou ainda na meta que eu falei, que era de 500 pessoas pra cima, tá? Então compartilha com todo mundo o perfil da Universidade de Rinodê, compartilha a live na hora que ela começar e marca todo mundo nas publicações aí. Um grande abraço e bom final de semana pra todo mundo.